Opa, meu nome é Flug e o oceano é extremamente assustador. Há quem ama se aventurar na superfície e nas profundezas dele, mas eu mesmo não sou um desses e eu tenho bons motivos para isso. Imagine que você entra num local ainda não explorado e você descobre que além de criaturas que podem te matar e desaparecer com seu corpo, a sua própria permanência naquele lugar te causa risco de morte por afogamento. Bom, eu não sei pra você, mas pra mim isso é muito mais do que um sinal de aviso, e não só pra mim, mas pra milhares de pessoas que até compartilham de fobias relacionadas com o medo das águas, como a própria talassofobia. Pra quem não sabe, é o medo de águas profundas, animais marinhos e algumas outras coisas que diz respeito a isso. Resumindo, é o medo do mar e do oceano, só que o medo excessivo. Pessoas com esse tipo de transtorno podem não conseguir nem nadar numa piscina por medo, e isso acontece por muitos fatores. Cada um tem uma experiência diferente para relatar e assim explicar o motivo desse medo desenvolvido ao longo dos anos. Mas costumam ser eventos traumáticos, exposição a histórias que retratam o mar de forma assustadora e, acredite ou não, até genética. Existem várias fobias relacionadas ao mar e ao oceano, sendo essa a principal e mais comum, mas existe uma que, apesar de completamente específica, me causa um estranho pavor, e se chama submecanofobia. Recentemente o YouTube me recomendou esse termo e eu decidi pesquisar a respeito e submecanofobia é extremamente peculiar. Essa fobia descreve o medo de objetos submersos feitos pelo homem, especificamente feitos pelo homem. E é nesse momento que você pensa e chega à conclusão de que essa fobia não faz sentido. Mas eu gostaria de dar uma palhinha pra você de coisas que causariam esse medo numa pessoa, como por exemplo, animatrônicos. Em 1961, o primeiro animatrônico humanoide em grande escala foi criado, em homenagem ao 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Apesar de ter sido o primeiro projeto em grande escala, a moda de animatrônicos já vinha há muito tempo atrás, e tinha se tornado uma ótima ideia para parques de grande porte como a própria Disneylândia. Esse tipo de tecnologia naquela época era extremamente impressionante e por isso, obviamente, atraía milhares de visitantes todo ano. Mas conforme o tempo foi se passando, alguns desses animatrônicos foram sendo abandonados por falta de verba ou problemas técnicos. Dessa forma, se criavam coisas desse tipo aqui. E eu nem preciso dizer que isso obviamente perturbava qualquer um que por acaso acabasse se deparando com ele, como por exemplo em uma expedição em família. E é lógico que parques grandes como a Disneylândia não querem que seus visitantes saiam de lá assustados, especialmente as crianças. Portanto, boa parte desses animatrônicos são quase lost medias da internet, afinal, eles são erros. Mas quando eu digo quase, eu realmente quero dizer quase, até porque é difícil se passar em branco na internet. Em 1959, foi inaugurado a Viagem Submarina, em Califórnia. A atração oferecia um passeio marítimo de cerca de 416 metros, com veículos criados para se parecer ao máximo com um submarino de verdade. Quando o hóspede entrava no submarino, narrações gravadas eram reproduzidas, para tentar reforçar mais ainda a sensação de estar dentro de um submarino real. E conforme ele ia navegando, peixes e até tubarões eram vistos nadando pelo local, mas conforme ele ultrapassava a região polar, o submarino viajava para águas profundas, e os avistamentos começavam a assustar um pouco. Mas apesar da lula gigante e das sereias, a criatura que mais me assusta é a tal da serpente marinha. Ela claramente foi feita para fazer as crianças rirem e se divertir, até porque ela tem esse jeito meio bobão. Mas é óbvio que isso desencadeou o completo oposto nessas crianças. E se você entrar agora no subreddit da submecanofobia e procurar por posts sobre a serpente marinha, você simplesmente vai ter diversos relatos de pessoas que foram nesse passeio com seus pais e hoje possuem traumas e fobias relacionadas ao medo do mar. E não é à toa que em 1998 essa atração foi cancelada e trocada pela atração Procurando Nemo, que ainda é meio submecanofobia, mas nem se compara com o que já foi nos anos 60. Ainda falando de animatrônicos, em 1974 se iniciou a produção do filme Tubarão, ou na versão americana, Jaws. Esse filme seria o primeiro da história a usar um animatrônico submerso nas cenas de ataque. E isso empolgou demais o produtor, que decidiu que ia criar um tubarão gigante que atacaria os atores de vários ângulos e seria super realista
Mas isso não era nada viável. Naquela época não existia um sequer animatrônico que chegava perto de fazer o que ele tinha em mente, e apesar disso, Bob Mayday não desanimou. Com muito esforço e depois de muitas tentativas, ele conseguiu criar o que a gente chama de Bruce, um tubarão animatrônico de mais de 7 metros, que com um bom posicionamento de câmera, poderia tornar as cenas de ataque muito realistas. Na verdade, 3 animatrônicos. Bruce na verdade era uma combinação de 3 animatrônicos, um que se movia da direita para a esquerda, outro da esquerda para a direita e um trenó de tubarão movido pela produção. Apesar do esforço da produção e do sucesso obtido em algumas cenas, o primeiro animatrônico de tubarão não era tão funcional, e isso mesmo consumindo um orçamento de 7 milhões de dólares. E, graças a isso, tivemos algumas imagens como essas aqui. Eles conseguiram improvisar em algumas cenas e não necessariamente usar o animatrônico em todas, mas usar a câmera e efeitos sonoros para dar a impressão de que o animal estava se aproximando. E em 1975, o filme foi ao ar, e a partir disso, o medo de tubarões se intensificou muito mais em algumas pessoas, que talvez por isso tenham desenvolvido a submecanofobia. Existem diversos outros exemplos de coisas que causam a submecanofobia em alguém. Uma escultura também poderia fazer isso facilmente, mas, pelo menos para mim, animatrônicos sempre são o que mais causam medo. Então por isso, eu decidi focar neles nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, e perdão pelos meses sem vídeo. Eu vou tentar voltar.